Situações de conflito são um problema para você? Você não lida muito bem com as críticas e sempre fica perdido em situações onde as suas ideias divergem da outra parte? Então fica aqui comigo que esse vídeo é para você. A teoria dos jogos, desenvolvida por John Nash, pode nos ajudar a lidar com conflitos e críticas de maneira construtiva. Nós vamos ver como aplicar esses conceitos matemáticos à nossa vida diária e melhorar as nossas interações. O primeiro contato que eu tive com a teoria dos jogos foi quando eu fazia curso de Direito. Lá tem uma disciplina chamada Solução de Conflitos e Mediação. Nessa disciplina, a gente aprende como equilibrar melhor as vontades das partes para que o conflito seja resolvido da melhor forma. E a nossa função ali como mediador é fazer com que essas partes cheguem a um denominador comum por elas mesmas, sem que ela pense que nós, mediadores, influenciamos de alguma forma. Na teoria dos jogos, o conceito de equilíbrio de Nash é fundamental. É a ideia de que em um jogo, quando todos os jogadores fazem a melhor escolha possível, considerando as escolhas dos outros, todos estão em uma situação estável e mais aceitável. Em um conflito, manter a calma e considerar as opções do outro como parte de uma estratégia pode ajudar a alcançar um equilíbrio onde ambas as partes serão beneficiadas. O segundo ponto da teoria é ouvir ativamente. Na teoria dos jogos, entender as estratégias e preferências dos outros jogadores é crucial. Ouvir ativamente permite que você compreenda a posição e os interesses da outra parte, semelhantemente a quando você faz análise em jogos das intenções do seu oponente quando você está num jogo estratégico. Eu não sei se você joga xadrez, mas no xadrez, para você tomar a sua próxima posição, para que você movimente uma peça, você precisa primeiro entender qual é a intenção do jogador e qual é a peça que ele pretende movimentar logo na sequência após o seu movimento final. Um outro jogo muito interessante é o pôquer. No pôquer, o jogador ele precisa muito mais entender o que está na cabeça do outro do que aquilo que de fato ele tem ali na mesa. No jogo de pôquer, eles precisam lidar com as cartas que vêm e ser muito estratégico, pensando sempre que a sua jogada vai gerar uma reação no jogador oponente. O terceiro ponto da teoria é manter o foco no problema. Quando você mantém o foco no problema e não o foco na outra pessoa, você tem muito mais clareza e não coloca tanto o seu julgamento pessoal para aquela situação. Entender que a pessoa é diferente do problema é muito importante para que exista lucidez ali e para que os dois consigam chegar num denominador comum. John Nash destacou a importância de focar nas escolhas estratégicas que vão te levar ao melhor resultado possível. Em um conflito, ao invés de atacar a pessoa, concentre-se no problema em questão. Evite ataques pessoais, trabalhe na resolução do problema e ajuste tanto as suas estratégias como as estratégias da outra pessoa para que você consiga chegar num resultado benéfico para todos. O quarto ponto é procure soluções que sejam benéficas para ambas as partes. Um conceito importante da teoria dos jogos é o jogo cooperativo, onde essas duas partes colaboram uma com a outra. Eu sei que isso parece meio utópico e na prática é muito difícil de ver e de aplicar. Mas quando você age de modo cooperativo com o outro, você consegue um resultado bom para o outro, mas principalmente para você. Aqui é um jogo de ganha-ganha. Todo mundo sai satisfeito daquela situação. O quinto ponto é aceite e aprenda com as críticas. Ajustar a sua estratégia no feedback é muito importante. Ouvir o que as outras pessoas têm a dizer a respeito da sua conduta vai te ajudar a esclarecer e trilhar um caminho que seja mais viável para você a longo prazo.
O sexto ponto é pratique a empatia. Praticar a empatia é muito importante para que você compreenda quais são as demandas do outro. Quando você pratica empatia, você não só enxerga a posição do outro, mas você tenta se colocar com o seu conteúdo no lugar dele. Ser o outro, a gente nunca vai conseguir ser, mas se imaginar naquela situação é muito importante para conseguir definir qual seria o melhor desfecho na situação para o outro também. Além disso, é muito importante que você estabeleça limites. Esses limites vão definir até onde o outro pode ceder e até onde você também pode ceder para que essa solução seja resolvida. E agora você pode estar me perguntando, Karen, o que a teoria dos jogos tem a ver com a comunicação? Para que você consiga um desfecho favorável e que também seja bom para ambas as situações, para ambas as partes, esse conflito ele pode ser no seu casamento, pode ser no seu trabalho, pode ser em um relacionamento com o seu filho, com a sua filha, em qualquer situação. A sua comunicação, a maneira como você coloca suas ideias e como você escuta as necessidades do outro, podem ser determinantes para o desfecho final do seu problema. Use a teoria dos jogos e a sua comunicação na solução de conflitos. Eu tenho certeza que será muito benéfico para você e que os seus resultados serão muito mais satisfatórios a partir do momento que você implementar essas novas regras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar com alguém que também tem medo de falar em público. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!